Olá! Espero que esteja tudo bem com vocês e que vocês, durante esse período, estejam calmos ou pelo menos trabalhando esse lado, que tenham que ficar calmos. Sei que não é fácil, que às vezes a gente não consegue ficar calmo o tempo todo, mas aí quando começar aquela agitação ou aquela ansiedade, converse com um adulto aí do seu lado sobre isso, porque ele vai te ajudar a trazer essa calma toda de volta. Hoje eu comecei falando sobre calma, porque eu vou querer vocês muito tranquilos, muito calmos, porque nós vamos fazer o nosso primeiro estudo dirigido. Essa semana vai ser semana de estudo dirigido. Então, é muito importante que você fique muito tranquilo, não precisa ficar nervoso, tá? É o primeiro estudo dirigido que você faz com a tia, mas pode confiar, é muito fácil, muito tranquilo e você vai poder consultar o seu livro. Então, orientações. Ouça todo o vídeo, tá? Todo o vídeo. É para você ouvir todo o vídeo. Pode pausar, mas tem que ouvir todo o vídeo. Porque eu vou ler cada questão para você e orientar como fazer. Aí no estudo dirigido, sempre começa a questão falando o número da página que você pode consultar no livro. Que moleza, né? Tem até página marcada. Então, você pode, eu esqueci como é isso daqui. Você pode consultar no livro, estudar e aí depois fazer a sua questão. A resposta deve ser sua, sem interferência de um adulto, tá bom? Resposta sua. Mas olha, mãe, eu não estou conseguindo me localizar nesse livro para eu achar onde fala desse assunto aqui. Pode pedir ajuda. Se eu prefiro que você leia, já vai ouvir o que a tia vai ler, ó, e que você leia depois aí uma, duas, para saber o que está pedindo. Se você não conseguir mesmo entender o que está pedindo, pode passar uma mensagem para mim ou pode pedir um adulto que leia para você, tá? Mas eu vou estar a tarde inteira com o celular do lado, até a noite, e aí você pode me perguntar, fazer uma ligação, fique à vontade. Vou adorar receber a ligação de vocês e poder ajudá-los, tá bom? Então, vamos lá? Prestem bastante atenção. Vou começar lendo o texto, a gente conversa um pouquinho sobre o texto. Olha só. Primeira questão, acompanha aí, Boitatá. A gente falou sobre o folclore, né? Os textos folclóricos, mas eu falei sobre o Boitatá, agora trouxe o texto aqui para vocês. Então, vamos lá. Diz a lenda que há muito tempo atrás, uma noite se prorrogou muito, parecendo que nunca mais haveria luz do dia. Era uma noite muito escura, sem estrelas, sem vento e sem barulho algum dos bichos da floresta. Era um grande silêncio. Parando. Gente, era uma noite que não acabava mais. Era uma noite que não tinha só 12 horas de escuro. Era uma noite que tudo parou. E ela foi uma noite muito, muito longa. Silêncio absoluto. Os bichos não faziam barulho, não tinha nenhuma estrela no céu. Vamos para o segundo parágrafo. Os homens viveram dentro de casa e estavam passando fome e frio. Olha só, eles tinham que ficar dentro de casa. Só que eles passavam fome e frio. Lembram alguém que tem que ficar dentro de casa? Mas a gente não passa fome, pelo contrário, estamos comendo muito, graças a Deus. E nem passamos frio, temos lá a nossa coberta quentinha, né? Então, voltando para o texto. Os homens viveram dentro de casa e estavam passando fome e frio. Não havia como cortar lenha para os braseiros que mantinham as pessoas aquecidas, nem como caçar naquela escuridão. Era uma noite sem fim. Os dias foram passando e a chuva começou. Choveu muito. Essa chuva inundou tudo
e os animais acabaram morrendo. Uma grande cobra, que vivia em repouso no imenso tronco, despertou faminta e começou a comer os olhos dos animais mortos que brilhavam boiando na água. Terceiro parágrafo. Então, olha só, os animais morreram de fome, de frio, e aí morreram. Uma cobra que estava em repouso lá num tronco, ela se salvou, porque ela estava no tronco, não teve enchente para ela, a água não chegou até o tronco. Então ela acordou e começou a comer, para ela sobreviver, ela comeu os olhos dos animais que haviam morrido. E esses olhos estavam brilhantes. Por que será que estavam brilhantes? Vamos ver se a gente descobre no terceiro parágrafo. Alguns dizem que eles brilhavam devido à luz do último dia em que os animais viram o sol. Olha, então eles brilharam por causa do sol, do último dia que existiu sol naquela floresta, que houve sol. De tanto olhos brilhantes que a cobra comeu, ela ficou toda brilhante como fogo e transparente. Veja só, ela não era fogo, ela ficou brilhante como fogo. A cobra se transformou num monstro brilhante. Veja só, imagina, era uma cobra, ela se transformou num monstro brilhante. Esse monstro brilhante, por causa dos olhos que ela comeu, esse monstro brilhante é que chamava boitatá. Dizem que o boitatá assusta as pessoas quando elas entram na mata à noite. Mas muitos acreditam que o boitatá protege as matas contra incêndios. Gente, é uma lenda. Então, provavelmente você ouviu essa lenda um pouquinho diferente, porque tem muitos costumes. Onde tem muito incêndio, a gente precisa do boitatá para proteger a floresta dos incêndios. Mas onde tem muito desmatamento, a gente precisa do boitatá para espantar os homens que vão lá desmatar a floresta. Então, provavelmente, a gente já ouviu diferente essa história. Eu já ouvi que havia o quê? Que ela clareava para os animais, até o sol aparecer, ela que clareava a floresta. Então, isso depende muito de quem conta, de onde, do lugar que ele vive, que o contador vive, tá bom? Então, é folclore. Isso muda, essa sabedoria popular muda de acordo com o tempo. Tudo bem? Combinado? Então, mas agora, as respostas que vocês vão dar aí vai ser com base nesse texto aqui, tá? Então, faça a leitura de vocês e prestem muita atenção neste texto. Questão 1. Os textos folclóricos são tradições e costumes passados de geração a geração e podem ser, os tipos de textos folclóricos. Podem ser lendas, provérbios, contos, canções, adivinhas e outros. Vários outros. Mas, na letra A, que tipo de texto é o boitatá? Agora, esse texto aqui, que a gente acabou de ler, qual tipo de texto folclórico ele é? Ele é uma fábula, daquelas que nos dá uma lição no final, a gente aprende algo? Ou ela é uma charada, o que é o que é? Ou é uma lenda sobre um personagem folclórico? Ou é um conto? Algo que aconteceu que nem aconteceu. Um conto. Tá? Marque a resposta correta. B. Qual o animal que representa o boitatá? O boitatá representa um peixe? Será? A gente falou de água, né?
será que ele representa um peixe? Ou será que ele representa uma cobra, uma grande cobra? Ou será que ele representa um boi? Ou um lagarto? O que o boitatá representa? Gente, vocês vão encontrar a resposta no texto, lá fala. Ele era... tá? Volta lá, lê o texto que vocês vão ver que animal que era o boitatá. Agora, qual é a importância do boitatá na floresta? Alguns dizem que a importância dele era... O que era a função dele na floresta? Vocês vão colocar a resposta, também procura. Tem lá no texto falando qual é a importância dele. O que eles acham que é a importância dele. Letra E. Numere os parágrafos no texto. Então, vocês vão lá no texto e vão colocar parágrafo número 1, parágrafo número 2 e parágrafo número 3, tá? Aí, depois, nas frases abaixo, nesse espaçozinho que tem aí, vocês vão colocar o número do parágrafo em que essa frase que está escrita aí pertence. Ah, essa frase aqui, de tanto olhos brilhantes que a cobra comeu, ela ficou toda brilhante como fogo transparente. Qual parágrafo que essa frase se encontra? É no 1, é no 2 ou é no 3? Aí vocês vão anotar aí. Segundo, uma noite se prorrogou muito, parecendo que nunca mais haveria luz do dia. Onde que fala isso? Vai lá, volta no texto e descobre qual parágrafo que fala essa frase, que se encontra essa frase. Uma grande cobra que vivia em repouso no imenso tronco despertou faminta. Olha, seja, é a ordem que elas aparecem no texto. Qual parágrafo que elas se encontram? Questão 2. Olha, vocês podem consultar lá nas páginas 54 a 56. É sobre o grupo E, o uso do SS ou do S. O grupo SS é usado entre vogais, somente entre vogais, tá? Eu tenho duas vogais, ele é usado entre vogais. E quando o som é S, por exemplo, assar, não tem essa palavra não, né? Assar, tá entre dois As, A, S, S, A, assar, ela tem som de S. Agora, azar, tá entre dois As, e ela tem som de Z, azar, então é só um S. Azar, um S. Entre duas vogais, som de Z, um S. Entre duas vogais, som de S, a, sa, dois S's. Ah, e outra coisa, ela se separa na divisão silábica. Ela nunca, quando eu faço assar, eu nunca coloco numa sílaba os dois S's juntos. Eles separam, eles ficam separados entre dois S's. Vassoura, casebre, passarela, saudade, repousar, classe, escuro, vaso, passado, curioso. Na questão 3, consulta na página 44 a 48. Juntando-se uma letra a outra, pode ser formada uma sílaba. E com a união de sílabas, pode ser formada uma palavra. É assim que a gente forma as palavras, né? Faça a separação silábica das palavras abaixo e forme uma frase para cada palavra. Então, você vai separar as palavras de acordo com as regras, né? Separação. E aí, vocês vão escrever uma frase para essa palavra. Na escrita da frase, veja a grafia, né? As letras. Olhem, fique atento para ver se está as palavrinhas corretamente, tá bom? E não se esqueça da pontuação, que é muito importante.
Questão 4. A língua portuguesa, assim como outras línguas que fazem o uso do sistema alfabético, estabeleceu algumas convenções para regulamentar o seu uso, algumas regras, alguns acordos para regulamentar o seu uso, tá? Então, esses acordos têm que ser seguidos, que senão a gente não vai ter uma boa leitura, uma boa compreensão do texto. Então, com base nas convenções, lá, se você for nessa página, essas convenções aparecem todas listadas na página, né? Quer dizer, as que estão aqui aparecem lá. Com base nas convenções que devemos considerar para escrever, marque V para as frases verdadeiras e F para as frases falsas. Há um espaço entre as palavras para que consiga diferenciá-las? Há um espaço ou elas ficam todas emendadas? Tá? Há um espaço? Isso é verdadeiro ou isso é falso? Os sinais de pontuação são muito importantes na escrita. São importantes na escrita? Os sinais de pontuação, está correto ou é falso? Verdadeiro ou falso? Deve-se usar letras maiúsculas no início dos períodos e em substantivos próprios. Desculpa, li errado. Deve-se usar letras minúsculas no início de períodos, ou seja, no início das frases, e em substantivos próprios. O que são substantivos próprios? Nome de pessoas, nome de lugares. Aí a gente usa letras minúsculas. Isso é certo ou isso é errado? Verdadeiro ou falso? A divisão silábica deve ser utilizada quando a palavra não couber inteira no final da linha. Ou seja, eu estou escrevendo tan, 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 tan. Aqui eu estou com casa e não cabe. Só coube o K. Então, eu tenho que separar assim. K e o ZA vai lá para o final. Eu não posso separar em qualquer... Eu tenho que separar pela divisão silábica, tá? Complete os espaços abaixo. Aí, certo ou errado. Verdadeiro ou falso. Questão 5. Um texto, ao ser escrito, precisa ter vários elementos essenciais para a compreensão da informação. Lembra do quadro que está lá na página 97? Tem um quadro falando de como o texto deve ser escrito, como que deve ser o parágrafo, como que deve ser um texto, como que deve ser o título, tá? Então, vamos lá, vocês vão completar com as palavras que se encontram aqui, vocês vão completar no espaço correto, de maneira que que a sentença fique correta. Os são caracterizados por terem um espaço da margem, ou seja, da margem até o início da frase. Os o quê? O é escrito com poucas palavras e localiza-se antes do primeiro parágrafo, no centro da linha. A direção do começa no início, parte superior, lá em cima, e vem até descendo para cá. O que é para o final da folha? O que é isso? Os sinais de e as, maiúsculas e minúsculas, são necessárias e devem ser usadas corretamente. Ok? Faça um bom estudo dirigido, tá? Tenha muito carinho e atenção. E calma, tá bom? Um beijo grande. Estou com saudade. Estou aqui esperando. Faça hoje e me devolve hoje ou até amanhã de manhã, tá? Quem não puder devolver nesse período, por favor, me avise. Tá bom? Um beijo. Tchau. Fiquem com Deus.